E aí pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para resumo 5R5? A gente vai falar sobre a primeira parte sobre os elementos morfológicos. Estamos começando o processo de revisão, de resumão da grade de morfologia e nós começamos com o processo de formação de palavras. É claro, fazendo um resumo dos principais tópicos que você não deve esquecer. A primeira é o morfema. E o morfema você tem que colocar aí que é menor parte divisível da palavra. É claro que a gente não está falando aqui de separação de sílaba, de soletração, mas a análise de morfemas significativos, que podem ser gramaticais ou semânticos, não importa. Em elementos mórficos, muitas bancas costumam quebrar a palavra e perguntar se é um radical, se é um prefixo, se é um sufixo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre os nomes de cada um. Vou colocar aqui um adjetivo que é descontrolada. Des, que é um prefixo, que a gente já vai revisar. Eu tenho um controle. Controle, que é o meu radical, eu tirei a vogal temática e eu coloquei o ada, que é um sufixo formador de adjetivo. Tudo bem? Eu tenho a palavra descontrolada, que possui 3 morfemas. Essa palavra pode ser quebrada em 3 partes: prefixo, radical e o meu sufixo. O sufixo, ele geralmente muda a classe gramatical e o prefixo está ligado mais à questão da semântica da palavra. Controlada, nós temos uma semântica positiva e descontrolada, uma negativa, ele nega a palavra. Prefixo altera o sentido e sufixo, classe gramatical. Tem outra palavra aqui, por exemplo. Eu também tenho a palavra recontar. Ré, que é o meu prefixo, eu tenho conte, que é o meu radical, né? Ré, prefixo, conte, que é o meu radical, aqui é um prefixo, eu botei um R. Prefixo, aqui eu tenho um radical, eu tenho a minha vogal temática, recontar, tenho o vá, recontava, mos. Escrevi a palavra inteira. Aqui eu tenho uma vogal temática, aqui eu tenho a desinência modo temporal, desinência número pessoal. Nós temos um nome sendo fatiado, na verdade um adjetivo, e aqui eu tenho o verbo prefixo, radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Olha o tanto de parte que essa palavra se divide. Nós temos aqui na palavra recontávamos 1, 2, 3, 4, 5 morfemas, tá bom? Morfema é tudo. E agora a gente vai estudar o radical. O radical é a parte que dá origem a novas palavras. Ela é uma base significativa, ela tem um nome chamado de cognatas, que são palavras que dão origem mantendo o mesmo sentido de uma mesma palavra. Às vezes o radical parece igual de outro, mas não se preserva a mesma semântica do que as outras palavras. Você tem que prestar bastante atenção nisso. Vou apagar aqui o morfema porque você já escreveu, tá? Então, estou apagando aqui o morfema para ficar mais espaço no meu quadro. Vamos aqui no meu radical. O radical, como eu disse para vocês, é a parte que se torna muitas vezes invariável nas derivações. Por exemplo, eu pego a palavra cantar. Eu tenho cante, que é o meu radical, e eu tenho aqui cantar. Posso dizer, eu vi o canto dos pássaros, ele cantarolava, cante é o meu radical. Aqui eu tenho um radical verbal, que quando você conjuga nas outras pessoas, eu canto, tu cantas, ele canta, eu cantei, ele cantará, nós cantaremos, esse cante fica invariável e ele serve de base para a formação de novas palavras. Posso também colocar a palavra certo, que o radical é cert. O O é a minha desinência de gênero. Eu posso fazer certo,
Eu posso fazer certeza, certo? Posso fazer certeza. O que é que eu posso fazer também mais? Incerto, incerto. Você viu que eu coloquei um prefixo. O radical é o mesmo, certo, certeza, incerto. Note que o cer, que é o meu radical, serviu de base para a criação de novas palavras. Posso colocar também a palavra corpo. Corpo é o radical até o P, perdão. O O é a minha vogal temática. Eu posso fazer o quê? Corpóreo, corpóreo, o sufixo orel, não é verdade? Posso fazer também incorporar. O radical continua sendo o corp. Posso fazer também, deixa eu ver aqui outro, incorporar encorpado, encorpado, e o radical continua inalterado em todos. Veja que a palavra corpo, corpóreo, encorpar, encorpado, todas essas palavras possuem o mesmo radical e a mesma semântica. Você tem que verificar se o sentido é mantido em todas as derivações. Fique atento a isso. Quando é mantido, nós dizemos que essas palavras são cognatas. O que são palavras cognatas? Mesma família. Mesma família de quê? De significação. Todas elas têm a ver com corpo, tá bom? Posso fazer também a palavra terra, por exemplo. Terra, o radical é ter. Posso fazer enterrar. Posso fazer terreiro. Posso fazer terraço. Agora pensa comigo. Terrorista. Terrorista. Pensa comigo nesses radicais aqui, ó. Eu tenho ter, eu tenho ter e ter. Todos eles possuem aparentemente o mesmo radical, não é verdade? Ter. Essa última não se pode dizer na gramática que é o mesmo radical, porque ela não é cognata em semântica das outras. Enterrar, terreiro, terraça não tem nada a ver com terrorista. O terrorista é quem manda bala, bomba, não é quem joga terra nos outros, né? Tipo de terrorista, vou jogar terra. Não, não existe isso. Portanto, o terrorista não faz parte da mesma base temática de terra. Muita atenção nisso, ela não é cognata. Falei sobre o radical, revisei, aliás, e a gente vai falar sobre um processo chamado de derivação. Nesse processo, candidato, é bom que você fique ligado que eu tenho dois processos que devem ser analisados, dois grupos, um ao lado do outro. Eu tenho um processo de derivação e o processo de composição. Não confundir isso, pelo amor de Deus. Derivação, eu tenho uma palavra, uma palavra que deriva de outra. No processo de composição, não existe derivação. Existem duas palavras que se juntam para formar uma nova. Consegue fazer a diferença? Dá sim ou não? Então eu tenho derivação, que é uma palavra, você vai escrever aí, palavra que deriva de outra. Palavra que deriva de outra. Lá na composição, você pode virar a página da sua apostila, você vai colocar o que em composição? Que eu não escrevi aqui ainda. Composição o quê? Duas palavras que se unem para formar uma nova. Escreveu? Escreva. Write. Escreva. Vamos falar aqui sobre os processos de derivação. Eu tenho um processo de derivação chamado prefixal, que eu posso fazer, por exemplo, desleal. Por que desleal é prefixação? O radical é leal e o prefixo é des. Posso pensar também em ilegal,
Eu tenho o prefixo I, que se junta ao radical legal. O que é que eu tenho mais aí? Eu tenho desgraça. Desgraça. Desgraça, que o prefixo é o des. Vamos lá. Ultrassonografia. Ultrassonografia. Quem é o prefixo aqui? Ultra, essa palavra aqui, o SS duplicou-se por uma questão de ortografia, né? De acordo com o novo acordo ortográfico. As pessoas pensam que prefixo se resume a um monossílabo. Não, existem prefixos dissílabos, como é a questão de ultra. Ultra, ela é dissílaba e mesmo assim é um prefixo, tá? Eu tenho também a palavra autoescola, que é um prefixo, é por você mesmo, né? Quer dizer auto. Autoescola, que o prefixo é auto. Posso pensar também em guarda-roupa. Guarda-roupa, que o... Não, guarda-roupa não, pelo amor de Deus. Guarda é composição, são duas palavras aí, ó, eu ia errando, viu? Vice-prefeito, aí sim. Vice-prefeito, o vice é um prefixo. Prefixo é o elemento que vem antes da palavra. Deixa eu ver como é que está aqui. Posso colocar aqui, ó, antes da palavra. Elemento que é colocado antes da palavra. E o sufixo depois da palavra. Com certeza você já lembra disso, né? Estamos somente relembrando. Sufixal, vamos colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, felizmente. Felizmente, quem é o sufixo? Mente. Você note que prefixos mudam o significado da palavra. Quando eu disse desleal, ele nega a palavra leal, nega legal, nega a palavra graça. Graça é uma coisa boa, desgraça não. Ultrassonografia alterou, não é simplesmente uma sonografia, é uma ultra, ela é muito, dependendo do que você coloca, ela intensifica a palavra sonografia. Autoescola, por você mesmo faz o curso, né? Você mesmo dirige. E vice-prefeito, ele é a metade de um prefeito, né? Como se fosse, né? A parte de. Já no sufixo, ele muda a classe gramatical. Feliz é adjetivo, o mente mudou para quê? Para advérbio, mudou de classe gramatical. Eu tenho a palavra confeitaria. Confeitaria, que confeito é o radical, aria é o sufixo formador de comércio, né? Padaria, confeitaria, marmoraria, carpintaria, não é verdade? Formador de negócios, de empresas. Eu tenho a palavra também pincelada. Pincelada, que é um adjetivo, né? Que deriva de um substantivo, pincel, e eu tenho o sufixo formador de adjetivo, mudando de classe gramatical aí. Eu tenho a palavra cabeleireiro, ó. Vamos, porque muita gente tem problema com a ortografia dessa palavra, né? Eu primeiro tenho cabelo, né? Não vou botar o ó porque ele vai sair nas derivações. Cabelo cabelo é o fio. Cabeleira é o conjunto de fios. Cabeleira. Eu sempre tiro a última parte porque eu vou fazer os encaixes. Eu tenho o radical, cabel. Cabeleira, eu tenho o meu primeiro sufixo. Aqui tem dois sufixos. E tenho agora o sufixo formador de profissão. Aquele profissional que cuida da cabeleira, que é o sufixo eiro, tipo pedreiro, padeiro. Consegue compreender? Cabeleireiro. Eiro é um outro sufixo, formador de profissão. Formador de conjunto, cabelo, um fio, cabeleira, conjunto. E aqui de profissão, que cuida desse conjunto. É bem lógico. Cabeleireiro. Olha que palavra boa de se escrever. É isso. Existem também aquelas palavras que possuem prefixo e sufixo de forma simultânea.
Essas duas categorias devem ser analisadas de forma isolada, aliás, juntas, porque muitas vezes se confunde o conceito de um e de outro. Vamos colocar a palavra aqui, ó, infelicidade. Infelicidade. A palavra se divide dessa forma. Infelicidade. Eu tenho o prefixo in, tenho o sufixo dade. O i é uma vogal de ligação. Feliz, o z virou c para melhorar a fonética, tá? Eu tenho o meu radical aqui. Note que a palavra infelicidade, ela possui de forma simultânea o prefixo e o sufixo. Ela é derivação prefixal e sufixal porque elas não são fixas, embora simultâneas, estão aí ao mesmo tempo, elas não são fixas. Tira o prefixo para mim, por gentileza. Fica como? Felicidade. A palavra existe. Tira o sufixo infeliz. Existe. Perceba que derivação prefixal e sufixal é quando eu tiro uma parte do elemento e ele continua fazendo sentido. Ok? Vamos a mais uma aqui. Por exemplo, na palavra desonestidade. Desonestidade. Eu tenho o meu radical honestidade, honesto, é até o T, perdão, é até o T. O H caiu fora para fazer a junção das palavras. Eu tenho o meu radical, eu tenho o prefixo des e o sufixo dade. Lembra que o i é uma vogal de ligação. Tira o prefixo, por gentileza, fica honestidade. A palavra existe. Tira o sufixo, fica como? Desonesto, a palavra existe. Note que aqui eu tenho uma derivação prefixal e sufixal. Diferente do que acontece na parassíntese. A parassíntese é quando eu tenho prefixo e sufixo simultaneamente, só que eu não consigo tirar nenhum dos dois. Corre o risco da palavra não fazer sentido. Quer ver um exemplo? Por exemplo, na palavra engordar. Tenta tirar o prefixo de em. Aqui eu tenho o prefixo em e o sufixo ar, né? Porque a palavra primitiva é gordo. Tira o prefixo em, fica gordar. Não existe. Tira o sufixo engordo. Engordo. Tem engodo, que não tem nada a ver com gordo, mas engordo não existe. Por isso que eu tenho uma parassíntese. A parassíntese sempre vai formar substantivos, não, muito raramente um adjetivo, perdão, ou um verbo. Muita atenção nisso que eu estou falando. Para ser uma parassíntese, tem que ser um verbo ou um adjetivo. Verbo, adjetivo. Anota no teu resumo, tá bom? Então, eu tenho engordar, eu tenho a palavra anoitecer, que vem de quê? De noite. Eu tenho o prefixo a e o sufixo ser. Tira o prefixo. Noitecer não existe, nem a noite. É parassintética. Posso colocar, por exemplo, desbocado. Desbocado vem de quê? De boca, né? Tem o prefixo des e o sufixo ado. Não existe desboca nem bocado. Por isso que é uma parassíntese. Veja que nos dois exemplos nós temos verbos e adjetivos, tá bom? Tem que ser essas duas classes gramaticais, beleza? Ainda sobre o processo de derivação, vamos falar do nome de derivação regressiva. Na verdade, como o próprio nome já sugere, regressiva, a palavra quando deriva, ela reduz de tamanho. Então, regressiva é quando deriva e reduz. Você viu agora há pouco que quando se acresce prefixo, sufixos, né, as palavras elas aumentam de tamanho. Na regressiva, ela vai derivar de outra, só que em vez de aumentar, reduz, como o próprio nome já sugere. Isso aí, via de regra, acontece com verbos que se tornam substantivos.
Poucos autores admitem outras classes nesse processo de derivação. Por exemplo, portuga, de português, cine, de cinema, pornô, de pornográfico. Essas palavras aí são chamadas de abreviação, mas isso é um pouco confuso. Em concursos públicos, pode-se admitir as duas coisas. Vamos colocar aqui, por exemplo, a dança faz bem para a saúde. Eu estou colocando o artigo antes para mostrar que isso aqui se trata de um substantivo. A dança fortalece as pernas. Dança é um substantivo deverbal. O que quer dizer substantivo deverbal? Deriva de verbo. Essa palavra derivou de um verbo dançar. Note que dançar, eu vou colocar aqui, ó. Dançar tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dança tem 5. Note que a derivada do verbo dançar ficou menor. Ou seja, de verbo para substantivo. Uma derivação regressiva é necessário a alteração de classe gramatical e é necessário que a grafia mude. Ela reduz. Tirei o R lá de dançar. Posso pensar também numa palavra, engasgo. O engasgo da criança. O engasgo da criança vem de quê? Engasgo. Engasgar. Se você contar a palavra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenho 8 letras e aqui eu tenho 7, não é verdade? Houve a retirada do R. Substantivo deverbal, que derivou do verbo engasgar. Ela deriva e reduz o seu tamanho. Por isso que a gente chama de derivação regressiva. Só mais um para a gente fechar aqui. Eu posso colocar o exemplo que eu dei para vocês. Por exemplo, boteco vem de quê? De botequim. Botequim. Nos grandes manuais, como o de Evanildo Bechara, Pascoal Segala, Rocha Lima, eles dizem que isso é um processo verbal, majoritariamente, mas pode-se admitir uma regressiva nominal. Boteco é um substantivo que derivou de outro substantivo, botequim. Portuga, de Portugal. E por aí vai. Eu tenho cinema, cinema e cine, mas outros chamam isso apenas de abreviação. Fica ligado nisso, tá bom? Na derivação imprópria, é quando uma palavra deriva de outra. Eu não tenho redução de palavras. Eu tenho apenas mudança de classe gramatical. Se eu perguntasse para vocês, por exemplo, qual é a classe gramatical da palavra bonita? Você me diria que é o quê? Ah, professor, bonita é um adjetivo. Depende. Eu posso dizer, aqui no Nordeste a gente diz demais, a bonita chegou agora. A bonita chegou agora. Esse bonita aqui não é mais adjetivo, porque o adjetivo precisa de um substantivo para existir. Todo adjetivo, que é um determinante, ele precisa de um substantivo. Na ausência do substantivo, ele se torna o próprio substantivo. Por exemplo, o negro foi amarrado e morto. Tem aquele negro que fatalmente foi morto lá no Rio de Janeiro. O negro foi morto covardemente pelas pessoas. Então, negro é um adjetivo, tá? É rapaz negro, jovem negro, que na frase, por não ter a palavra jovem ou rapaz, se tornou o próprio substantivo. Aqui a gente chama de derivação imprópria, porque uma palavra que comumente é utilizada numa classe gramatical se comporta como outra em outra frase. Consegue mais ou menos compreender? Deixa eu te colocar outra questão. A palavra cantar, você diria que cantar é o quê? É um verbo. Em determinado contexto, eu posso dizer o seguinte, ó. O cantar dos pássaros me alegra. Cantar aqui já é um substantivo. Note,
quando uma palavra que não altera a grafia se torna outra classe gramatical, nós temos uma derivação imprópria. Você lembra da música do Djavan, que é... Do Djavan não, é do Peninha. Aquela música, o antes, o agora e o depois, por que você me deixa tão solto? Lembra dessa música? Ele diz, o antes, o agora e o depois. Eu fico olhando o antes. Antes, agora e depois são advérbios que no texto do Peninha foi tido como o quê? Como substantivos. O antes, o agora e o depois. O amarelo da bandeira do Brasil. Amarelo é adjetivo que se comportou como substantivo. Eu tenho uma derivação imprópria. Ok? Ok, chegamos agora no processo de composição. Estão lembrados que vocês não devem confundir composição com derivação. Derivação, uma palavra que origina outra. Composição, derivação, viu? Derivação, uma palavra que gera outra. Composição, duas palavras que geram uma palavra. Compõem uma nova. Eu tenho dois processos de composição, justaposição e aglutinação. Na justaposição, você vai anotar o conceito aí, quando duas palavras se juntam e não há perda de elementos mórficos nessa junção. Mesmo que exista acréscimo, ainda é considerada justaposição. Vamos colocar a palavra mais famosa nesse tipo de palavra, que é a palavra pontapé. Pontapé. Eu tenho a palavra ponta, que é um substantivo, e a palavra pé, que é um substantivo. Note, aqui eu não tenho prefixos. Eu tenho dois substantivos que se juntaram para formar um novo. Nesse processo de junção, formou outra palavra que não tinha nada a ver com a outra. Não é verdade? Tem a ver, né? Pontapé, bater a cabeça do pé, né? Deve ser isso. Não houve perda de elementos em pontapé. Posso pensar também em vai e vem. Vai e vem, não é verdade? Que é tudo junto agora, vai e vem. Eu tenho a palavra caixa d'água, vai e vem não tem esse é não, né? Vai e vem, óxido terminado em em. Eu tenho a palavra caixa d'água, eu tenho duas palavras que se juntaram, caixa mais a palavra água. Note que não houve perda de elementos. Eu tenho a palavra 18, que é a junção de 10 mais a palavra 8, tá bom? Tenho a palavra mal me quer e por aí vai. Mal me quer, que é tudo junto. Posso dizer bem me quer, que é tudo separado. Bem me quer. Note que essas palavras não perderam nenhum elemento quando se juntaram. A palavra caixa d'água suprimiu-se o A aqui, mas ficou um. Não se considera a palavra caixa d'água aglutinação, viu? Alguém pode perguntar, professor, houve a supressão do dia aí? É mesmo assim uma justaposição, porque não houve alteração nos dois substantivos. O dia é uma preposição, tá? Caixa e nem água sofreram alterações. Já no processo de aglutinação, eu tenho elementos que perdem partes, como, por exemplo, na palavra planalto. Planalto, eu tenho a palavra plano mais alto. Você note que o O de plano caiu fora. A aglutinação, dois elementos se juntam com perda de alguma parte. Posso dizer na palavra boquiaberto. Boquiaberto. Eu tenho boca mais aberto. O CA caiu fora, virou um Q, U, I. Não é verdade? Houve alteração na grafia da palavra. O que é que eu tenho mais aí? Eu tenho a palavra petróleo, pedra mais óleo, né? Ninguém sabe disso. Petróleo, que é pedra mais óleo.
Eu tenho a palavra noroeste, também, noroeste, que é norte mais oeste, e você veja que sempre há a perda de uma ou duas letras para se formar uma nova palavra. Justaposição sem perda, aglutinação com perda. Para que a gente possa finalizar nossa aula, nós temos outros processos aqui, que é o hibridismo. De todos eles, eu acho o mais complicado, porque o hibridismo é um processo de composição. Só que ele usa radicais de línguas diferentes. Pode colocar em hibridismo. Palavras de origens diferentes que se juntam para formar uma nova palavra. Por exemplo, uma palavra latina que se junta com uma grega. Latina com uma grega. Por exemplo, na palavra sociologia. Sociologia. Ou a palavra televisão. Eu tenho sócio e tenho logia. Eu tenho tele e eu tenho visão. Foi o que aconteceu com essas palavras aqui. Sócio e tele são latinas, latim, e aqui são gregas. Você percebe que para eu entender um processo de hibridismo, eu precisaria decorar, saber os radicais das palavras. E é um pouco complicado você decorar isso aqui, você concorda comigo? Então, coloca essas que já caíram em concursos públicos. Por exemplo, automóvel. Posso pensar em automóvel, por exemplo. Automóvel. Essa aqui sempre cai em concurso, tá? Aqui é grego e aqui é latim. Hibridismo, palavras de origem estrangeira que se juntam para formar uma nova. Já o processo de siglagem é quando eu coloco as iniciais, a primeira letra de cada nome de alguma instituição ou as sílabas. Esse processo é um pouco confuso porque depende muito de fonação, de agradabilidade dos ouvidos. Por exemplo, eu tenho a palavra FCC, uma banca daqui do Brasil, a Fundação Carlos Chagas. Fundação Carlos Chagas uniu as iniciais dessas palavras. Posso dizer também a FGV, Fundação Getúlio Vargas, usou as iniciais também. Posso pensar também aqui da nossa região do Cariri, a palavra URCA, Universidade Regional do Cariri. Então, se eu colocasse só URC, talvez não ficasse tão agradável aos olhos. Eu não sei qual foi a ideia que essas pessoas utilizaram, mas ela colocou tá. Primeira letra, segunda letra e uma sílaba. Isso pode fazer? Pode. Não existe uma regra fixa para esse tipo de criação. Tem vários, gente. PSDB, eu tenho PT, PSOL, eu tenho, olha, o PSOL, PSOL. Eu não sei o que significa PSOL. Alguém coloca aí nos comentários para ver se foi sílabas ou se foi a inicial dessas palavras. Então, a sigla não deve ser confundida com a abreviação, que é, pulando a onomatopeia, eu vou falar logo da abreviação para a gente fazer o casamento delas duas, é quando eu reduzo parte da palavra. Por exemplo, a palavra televisão, eu já estou aqui na abreviação, tá, gente? A abreviação que está lá no nosso penúltimo tópico. Eu posso colocar a seguinte, ó. TV, oxiterminado em E. TV é uma abreviação. Abreviação de quê? De televisão. Posso colocar prof, de professor, não é verdade? Posso pensar também em pornô, pornô de pornografia. Eu posso colocar cine de cinema. Você lembra que isso aqui se confundiu um pouco com regressiva. Então, algumas bancas costumam aceitar porque alguns autores dizem que são a mesma coisa, tá? Eu estou utilizando aqui o conceito tradicional. Isso aqui a gente vai chamar de abreviação. No próximo elemento, a gente vai ver a onomatopeia. Eu estou escrevendo aqui, tá, gente? Você vai escrever aí, ó.
Onomatopeia. O que quer dizer a onomatopeia? Vai fazendo aí, estou circulando aqui. Onomatopeia é a escrita do som. Tem uma bastante utilizada hoje que é o mimimi. Deixe de mimimi, né? De você reclamar por coisa boba. Mimimi simula o som de outra pessoa debochando. Isso é uma onomatopeia. Eu posso dizer bang bang, bang bang. Eu posso dizer também o que mais? Eu posso dizer o bem te vi. Bem te vi. O bem te vi. O que é que eu tenho mais? Nheco, nheco. Nheco, nheco. Que essas palavras, quando foram escritas, se inspiraram em um som de alguma palavra. Eu tenho a onomatopeia e, por último, a gente vai falar sobre os neologismos. Os neologismos são palavras criadas. Aqui entram jargões, entram gírias. Por exemplo, tem uma bastante comum aqui no Nordeste que é o sabacu. Vocês já ouviram falar, gente? Sabacu. Ela é inspirada em um pássaro, que não tem nada a ver o significado, né? Sabacu é um murro forte aqui no Nordeste, né? Isso é um neologismo. Tradicionalmente, o neologismo, Guimarães Rosa utilizou bastante isso em Grande Sertão Veredas. Ele é a união de duas palavras para formar uma outra. Só que a palavra que se é formada não é dicionarizada. O que é que você deve lembrar mais de neologismo é que a palavra que se diz não está no dicionário. Neologismo, palavra nova, que não ainda foi dicionarizada. Vocês já ouviram falar na novela O Bem-Amado? O Bem-Amado tem um personagem icônico lá que se chama Odorico Paraguaçu, que ele é famoso por seus neologismos. Ele diz, ele é um cachacista, cachacista militante. Cachacista, se você procurar no Volpe ou no dicionário, não existe. Mas dá para você entender que é quem toma o quê? Cachaça, né? Ele diz, primeiramente, vamos entrar nesse segundo, e segundamente. Segundamente, por mais que a gente use no dia a dia, é um neologismo, porque ela não existe no dicionário. Eu tenho obrigadaço por você me ajudar. Obrigadaço também, obrigadaço. É um neologismo. Toda palavra criada, por mais que faça sentido e não é dicionarizada, eu tenho aí um neologismo. Tudo bem? Terminamos esse R5, vamos partir para a próxima, que é a definição de artigo, numeral, substantivo. Bora lá? Saúde para mim.